Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do SBcast. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, doutora, tô fazendo um clareamento e tô sentindo muita dor nos meus dentes. Tem clareamento sem dor? Claro, porque você não fez com o protocolo do clareamento Gold. Ei, lasqueira! É, só esse protocolo, criado por mim mesma, onde você faz o clareamento, tem os dentes iluminados, mas sem dor e sem sensibilidade. Entra já lá no meu Instagram, doutora.aline Bonfim, e acompanhe lá. Além disso, tem atendimento de odontopediátrico, harmonização facial, ortodontia, tudo em um lugar só. E é isso aí, galera. Clareamento nos dentes sem dor. Você vai tomar aquele geladinho sem sentir dor nenhuma. E clareando os dentes sem dor, nada melhor que comer uma pizza com a Pizza Club, nossa parceira, nosso apoiador aí, Wilson, um abraço. E hoje tá um bom dia para pizza. E agora a nossa convidada, Beatriz Andrade, muito obrigado por ter vindo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Um prazer enorme, né? Poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu trabalho. E é uma honra mesmo para mim. Ó, que bacana, pessoal. E ela tem uma história linda de vida que ela vai contar um pouco pra gente aqui, que foi na maternidade, né, Bia? Como é que foi Isso. essa história? Pra gente esse testemunho lindo, por favor. Quando eu descobri a minha segunda gestação, eu tive um momento muito difícil de ansiedade. Comecei a ficar ali um pouco deprimida. Eu já trabalhava na área da saúde, já gostava de servir muitas pessoas, né? A gente que trabalha na área da saúde tem isso de querer ajudar todo mundo, de querer estar ali servindo, aliviando as dores. E eu me vi uma fase, assim, onde que eu realmente queria abraçar tudo isso, e foi aonde eu comecei a ter que me desacelerar, porque chegou no auge, assim, eu comecei a ter muitas crises de ansiedade, insônia, não conseguia dormir, e fui cada vez mais me afundando mesmo. Ih, lasqueira, mas chegou a dar um grande impacto emocional na sua vida? Sim, muito, muito. Eu acabei precisando tomar a medicação, não queria, fiquei resistente. Quando a gente começa a ter algum problema emocional, é muito assim dos pacientes, principalmente a gente que trabalha na área da saúde, de achar que acontece com todo mundo, que você tá ali para servir, mas que nunca vai acontecer com você. Mas eu estava muito enganada e eu conseguia me diagnosticar o tempo todo. Eu pensava assim, nossa, não, isso não está acontecendo comigo. Não pode estar acontecendo comigo. E, na verdade, eu já estava, assim, muito depressiva, de ficar 15 dias sem lavar o cabelo, de não ter ânimo e força para levantar da cama. Isso durou durante a gestação ou por pério também? Só durante. Durante a gestação. Que eu já vou chegar lá. Durante a gestação foi um momento muito difícil da gestação. Inteiro. De lutas e dificuldades. De dificuldade para levantar da cama. Levantava da cama, ia para o trabalho. Do trabalho, voltava para a cama. E era uma luta para conseguir tomar banho, para conseguir me arrumar. Detalhe, ninguém sabia. Nossa. Os meus colegas de trabalho, minha família, meus pais, só o meu esposo que me acompanhava e via as dificuldades. Muitas vezes eu escutei algumas coisas que talvez quem está assistindo agora esteja passando por esse momento, por isso, é algo que a gente não quer escutar. E que se você tem alguém do seu lado que está passando, não fale isso. Você precisa se ajudar, levanta daí, se ajuda. Por que você tá assim? Porque a gente fica com aquele sentimento de culpa, né? Peraí, eu preciso me ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa e eu não consigo. Porque quando a pessoa ela tá depressiva, tem muitas questões envolvidas, né? Não é falta de Deus, falta de fé ou preguiça, não é. É uma doença como qualquer uma outra, como diabetes, como hipertensão. E eu me encontrava naquele momento e eu até brinco com meu esposo hoje, não era pra você ter falado daquele jeito comigo. Melhor é o acolhimento, né? De levanta, vamos, você tem que se ajudar, vai tomar um banho. E a gente não tem força. É como se você tivesse um saco de 50 quilos, assim, nos seus ombros, nas suas costas, e você não consegue literalmente levantar. E eu tinha um desafio que era a vergonha de reconhecer que eu estava com depressão.
eu não queria reconhecer, eu não queria mostrar para os meus colegas, para minha família, porque eu sempre fui aquele exemplo, assim, de força, da família que sustenta, né? Que ajuda todo mundo, que aconselha, que trabalha na área da saúde. Uhum. Então, eu guardei para mim, eu falei assim, não, eu tenho que dar conta, não, meus pais não podem saber e os meus colegas de trabalho também não. Até que um dia eu fui trabalhar, tive uma crise forte no trabalho, eu estava com umas 18 semanas de gestação, mais ou menos. A enfermeira que estava no plantão, ela olhou para mim e falou, você está tendo uma crise de ansiedade. Eu não Olha. conseguia respirar, a sensação era de sufocamento, assim, era uma falta de ar, a sensação era que eu ia morrer, era horrível, horrível. E é isso que os pacientes que têm crise de ansiedade e crise de pânico sentem, né? Então eu senti na pele. E foi muito difícil. Quando ela falou isso pra mim, ela falou assim, vai embora, você não tem condição de trabalhar. Eu lembro que eu tomei um copo de água, eu tava tremenda, assim, eu falei assim, Mas não é não. pior ir embora desse jeito, não? Então, ela me acolheu ali naquele momento e falou assim, ó, vai pra casa e descansa, você não tem condição de trabalhar assim. Porque cada vez que eu atendia um paciente, eu ficava mais emotiva ainda. E querendo chorar, né? Então, aquilo ali naquele momento não tava me fazendo bem. Ficar ali no trabalho daquele jeito não tava me fazendo bem. Então, ela falou, Sim. vai pra casa. E assim foi até o final da minha gestação. Cheguei a passar na terapeuta, na psicóloga, comecei a fazer acompanhamento, escondendo dos meus pais. Meu Eu acho que tem Deus. coisas que eles vão ver aqui, viu? Eles vão assistir aqui. Escondendo os meus pais de alguns colegas por vergonha de estar naquela situação. E não era para estar. Porque eu trabalhava na área de saúde e entendia que Sim. tinha algumas questões químicas envolvidas, que quando a gente fica mais depressiva, você tem que investigar se é realmente uma depressão, se é uma exaustão mental, se é uma deficiência de B12, se é a ferritina que está baixa, se é deficiência de vitamina D. Só que o fato de eu não estar dormindo, não dormia nada, com essa exaustão mental, de querer estar bem para ajudar todo mundo, né? De acolher todo mundo. Às vezes a gente acaba absorvendo muitos problemas para nós. Eu chegava em casa, eu não conseguia me desligar com os problemas dos pacientes. Então eu ficava querendo resolver tudo. Entendi. Resolver os problemas dos meus pais, da minha irmã, que também não estava bem emocionalmente na época. E foi aí que eu fui me afundando cada vez mais. Aí, um determinado dia, o psiquiatra falou para mim, olha, você já está no final da gestação, a gente vai entrar com algumas terapias mais naturais, porque a gente não pode ficar te medicando. Uhum. Você não vai ficar tomando remédio forte, porque vai prejudicar o bebê, né? A bebê. E eu queria estar feliz, porque, assim, a gravidez, a gestação é algo É um esperado, momento né? lindo, né? É um momento lindo para você ali querer fazer fotos, para você viver aquele momento, fazer chá de bebê, mas eu não tinha motivação Não, nenhuma. mas você não teve culpa também. Eu não tinha Você motivação não queria naquele tá assim. momento. Não. A gente não quer estar assim, né? Não é? Quem tá com depressão e ansiedade, você não quer estar assim. Muito pelo contrário, às vezes você se questiona por que eu tô assim, eu não quero estar assim, né, o tempo todo. E aí eu comecei a fazer as terapias integrativas, que me ajudou muito. O que que é essas terapias integrativas? É o que eu faço hoje com os meus pacientes, o manejo, né? Escalda-pés. Chegava em casa, colocava os pés na água, colocava uma música relaxante, ia fazer técnica de respiração. Respirava, puxava pelo nariz, soltava pela boca, e isso foi aliviando as crises, para mim não ter que tomar medicações mais fortes. Sim. Uhum. Mas chegou um dia que eu comecei a ter pensamento suicida. Acontece muito com a pessoa que tem depressão. Ela não quer morrer. Quem tá me assistindo, que tá passando por isso, talvez você não queira morrer, não é isso que você quer. Mas você quer dar um fim naquele sofrimento, naquela dor que você tá sentindo, né? E era isso que eu queria dar aliviar. Eu tinha um filho já, tava pequeno, tinha 4 anos na época, e tava grávida já no final da gestação, quando começou Mas até aí ninguém sabia ainda. Você estava Só o olhando meu tudo pra esposo. você. Só o meu esposo. Cara, que barra Dos pros dois, hein? pensamentos suicida, não. Ele Aham. sabia porque ele me acompanhava, tendo crise, não dormindo, né? Ó, Eu foi ficava a parceiro. noite toda acordada, às vezes eu ia dormir 4 horas da manhã, levantava 5h20 para ir trabalhar. Não Era dormia. 1 hora Não de sono. dormia. Não dormia. E foi virando uma bola de neve. E os pensamentos suicidas, eles começaram a ficar mais frequentes. Eles começaram a vir, assim, a todo momento. Eu ficava pensando em formas, sabe?
os pensamentos de quem passa por depressão e ansiedade, eles ficam tão aflorados que a pessoa ela perde o sentido de viver. Ela não encontra alegria e felicidade em nada. E eu tava em uma fase assim que eu olhava para a janela, eu ficava imaginando como é que seria eu pular dali. Eu olhava para uma faca, eu ficava imaginando como que seria se eu tirasse a minha vida daquela forma. Eu olhava para uma medicação, quando eu ia medicar um paciente, eu falava, e se eu tomasse essa medicação toda? E eu ficava assim, criando coisas na minha cabeça. Sim. Saí do trabalho, eu tava com 37 semanas esse dia. Olha. Saí do trabalho, já tava no finalzinho, né? E eu falei assim, Senhor, será que eu vou ter a bebê e vou rejeitar ela? Porque eu tô tão infeliz, eu não tenho alegria na gestação, não tô tendo alegria pra trabalhar, não tô tendo alegria pra nada. Eu preciso encontrar uma motivação. E se quando ela nascer eu rejeitar ela? E eu saí muito mal aquele dia do trabalho, sabe? Eu já tinha tido 2 crises de ansiedade, e as crises eram a sensação de sufocamento mesmo, de não conseguir respirar, e dói, é uma dor, é uma angústia muito grande que você sente. E eu saí daquele dia no trabalho, peguei o carro, eu tava dirigindo ainda, eu falei assim, não, eu vou colocar um basta, vou colocar um fim nisso. Cheguei na minha casa, entrei e saí de novo. Eu lembro que eu peguei uma barra de chocolate, saí com esse chocolate na mão dentro do carro, encostei assim na pista e eu desci do carro e eu falei, vou entrar na frente de um caminhão. Meu Deus. Vou entrar na frente de um caminhão e vou me livrar disso que eu tô sentindo, dessa dor que eu tô sentindo. Meu esposo não sabia de nada, ninguém sabia de nada, os meus pais não sabiam Se ele de nada, soubesse ninguém. também, ele ia pirar, meu. Sim. Né? E aí foi quando eu desci do carro, eu lembro que tava um vento, assim, nesse dia. Tinha umas árvores, tava ventando muito. Tava um vento bem forte. E eu tava com o jaleco ainda do trabalho. O jaleco tinha 2 bolsos. Uhum. E eu peguei o celular e tava em um bolso, e a chave do carro tava no outro. Eu desci do carro, eu nem lembro se eu fechei a porta do carro, se eu não fechei. Eu lembro que eu tava com uma barra de chocolate, comendo a barra de chocolate e chorando. É tudo automático. Comendo o chocolate e chorando. Não tinha noção de nada ali naquele momento. Eu tava, assim, Você vai pra atordoada. outra dimensão, né? Sim, não tava ali. Tava, assim, procurando só aliviar aquela dor que eu tava sentindo naquele momento. E pra mim, aquilo era a solução. Eu lembro que eu comecei a dar uns passos, assim, pra ir pra pista, passou um carro. Esse carro buzinou, sabe? Ele buzinou bem forte. Tipo assim, sai da frente, né? O que você tá fazendo? E eu continuei. Eu cheguei no meio da pista, fiquei em pé, assim, parado no meio da pista, fechei o olho. E falei assim, chorando muito, chorando de soluçar, sabe? Falei, Senhor, de 37 semanas Meu de Deus. gestação. Falei, Senhor, não aguento mais. Não aguento mais. Não tem solução pra mim. Eu preciso aliviar essa dor que eu tô sentindo. O meu telefone tocou. Vibrou o meu telefone. Mas não foi só não vibrou e desistiu. Continuou tocando. Eu falei, quem tá me ligando na hora dessa? Quando eu peguei o telefone, era o meu marido que tava ligando. Aí eu falei assim, eu não vou atender. Coloquei de volta no bolso. Falei, não vou atender, não. Continuou insistindo. Aí eu falei assim, vou atender, vou falar com ele. Limpei os olhos, assim, dei 2 passos pra trás, limpei o olho e falei assim, vou conversar com ele. Não vou falar onde eu tô, né? Vou limpar aqui e pelo menos eu vou fazer uma despedida, né? Me despeço dele sem ele saber o que tá acontecendo. Quando eu atendi o telefone, não era o meu marido. Era o meu filho, de 4 anos. Ele falou assim pra mim, mãe, você tá onde? Aí eu falei assim, por quê, filho? Eu já tô indo embora. Aí ele falou assim, mãe, vem embora logo. Eu quero ir na sorveteria tomar um sorvete. Olha isso. É um anjo. Sim. Aí eu falei, tá bom, filho, mamãe já tá indo. Aí eu desliguei o telefone, coloquei o telefone no bolso. Dei 10 passos pra trás, né? Olhei pro carro, olhei pro céu e orei. Falei, Senhor, o que eu ia fazer da minha vida? O meu filho precisa de mim. Os meus filhos precisam de mim. Se eu não tenho força por mim, que eu tenha por eles. Me sustenta, Senhor. Me ajuda. Entrei no carro e fui embora pra casa. No outro dia, foi difícil levantar da cama. Eu orei ali, aliviou um pouco da dor no momento, mas não curou, né? Eu ainda tava com uma depressão. Sim.
E eu lembro que eu olhei para a janela do meu quarto e eu vi uma luzinha assim na janela. E eu olhei para fora e eu falei assim, tem um sol lá fora, né? Quanto tempo tem que eu tô dentro desse quarto? Que eu chego do trabalho, entro pra cá, fecho tudo e me isolo do mundo. Meu filho precisa de mim. Quantas e quantas vezes ele não me viu chorando, né? Quantas e quantas vezes o meu marido não me viu tendo crise de ansiedade e não sabia o que fazer naquele momento. E eu ajoelhei no chão da cama e falei, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu preciso viver. Traz de volta a minha alegria, que eu encontre um propósito de vida, que se não seja por mim, que seja por eles. Eu preciso me reerguer. Fui pro banheiro, tomei um banho, fiz o meu ritual de novo, de água morna caindo ali, banho de contraste, que ajuda muito, que é 3 minutos na água quente, 3 minutos na água fria. Isso ajuda muito. E chá. Tomei um chazinho de camomila com melissa. E foi ali um passinho de cada vez. Um degrau de cada vez. Porque a gente, quando tem depressão, tem muito assim de ir para uma clínica ou procurar um médico para tomar um remédio e querer que seja rápido, né? Não, quero aliviar isso logo, agora. Quero ficar bem. Mas não é assim. Pensa que é uma vida inteira, né? De traumas, de problemas, de gerenciamento de emoções que a gente não consegue gerenciar. Sim. E aí, isso fica muitas coisas no nosso subconsciente. Chega uma fase na nossa vida adulta que você vai passando por alguns problemas e começa a vir alguns gatilhos, às vezes inconsciente, e você não consegue gerir as suas emoções e sentimentos. É quando começa a vir as reações fisiológicas do nosso corpo. Ou que seja com uma depressão, ou que seja com uma gastrite, ou que seja com uma síndrome do intestino irritável, né? Ou que seja com insônia mesmo, com estresse, irritabilidade. Então, eu comecei a gerenciar as minhas emoções e procurar ajuda onde tinha que ser procurado. Mas o primeiro passo foi reconhecer que eu não estava bem e que eu Sim. precisava de ajuda. Aí eu vou falar, viu, rapaziada? Acho que pra homem é mais difícil. Muito E, difícil. rapaziada, não é vergonha não, viu? Quem nunca chegou no quarto, trancou a porta e conversou com Deus, falou, Deus, por que comigo? Por que eu não consigo vencer? O que tá acontecendo? E Deus chega pra você e fala, persista, não desista, eu tô com você. Então, se você tá passando por esse momento, a melhor solução é que a Bia falou. Cara, procura ajuda, entendeu? Não tem por que ter vergonha. Não é isso, tem. Bia? Isso mesmo. Eu percebo isso hoje no consultório. E isso que eu passei me levou a ter esse propósito, sabe? Eu comecei a me identificar muito mais com as pessoas. Sim. E pensar, poxa, eu passei, eu posso te ajudar a passar. Eu sei exatamente o que você está sentindo e tem caminhos. Eu tentei pelo caminho errado, que foi tentar gerenciar as minhas emoções sozinha, né? Por vergonha de mostrar para minha família que eu estava naquela situação. Nós temos hoje muito na mídia se fala mais, né, sobre depressão e ansiedade. Então as pessoas elas estão mais conscientes sobre. Mas principalmente para os homens ainda tem essa questão de vergonha, né? De estar mais vulnerável ali. Então, às vezes ele esconde, ou por ser o homem da casa e ter que dar o suporte, ter que ser forte o tempo todo, eles não demonstram na sua casa, não pede ajuda, não quer ir pra terapia, acha que é bobeira passar no Sim. psicólogo, acha que é bobeira ir no psiquiatra, que tá tudo bem. Mas o que acontece? A depressão e a ansiedade, a exaustão mental, elas não vêm do dia pra noite, não vêm. É aos poucos, entende? É quando você não dorme bem, quando você não pratica uma atividade física, sua alimentação é toda bagunçada e você já tem traumas da sua infância, você já tem problemas, assim, tantos problemas, e isso vai acumulando, vai virando uma bola de neve. Eu recebo hoje no consultório pacientes com os pensamentos acelerados, que vai fazer algum procedimento e eles não desligam. E aí o celular toda hora responde e fala com um e fala com o outro. Aí eu pergunto, como que é a sua rotina? Aí fala pra mim assim, olha, eu vou dormir meia-noite, acordo 3, 4 horas da manhã, fico respondendo cliente à noite também, fico resolvendo um monte de demanda, e aí quando eu falo, pega o celular, eu tiro o Tudo celular se da mão acelera, deles, né? eu falo, agora é o seu momento. Bia, mas como identificar antes que seja tarde? Quando você começa a ficar com a memória ruim, você começa a ficar muito estressado, irritado com qualquer coisa, o que seria essa irritabilidade?
é como se fosse a gota d'água. O seu copo já tá cheio, você não percebeu que ele tá cheio. Qualquer coisa que a sua esposa te fala vai ser uma explosão, entende? Coisas mínimas possíveis. Aí você, nossa, uma coisa tão simples, eu fiquei tão irritado assim. Aí você já começa a ver que tem alguma coisa errada ali com as suas emoções, que você não tá conseguindo gerenciar direito. Quando vai caindo na rotina e você começa a ter sintomas fisiológicos no seu corpo, não é mais só a sua mente. É o seu corpo, ele começa a pedir socorro. Se você não vai e pede ajuda, o seu corpo ele vai mostrar sinais. Ó, Ele vai mostrar. Que seja com uma gastrite, como eu falei, que seja com um intestino preso, que seja com uma insônia, uma irritabilidade, ele vai dar um jeito de pedir. Não é à toa que eu tive um tumor benigno, graças a Deus, há um tempo atrás, por exaustão mental e psicossomático. Que foi o que eu falei, a gente querer ajudar todo mundo, querer agradar todo mundo, querer fazer tudo por todo mundo e não se priorizar. Porque na Bíblia tem um verso que fala assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu nunca tinha parado para pensar na prática como que seria essa orientação de Deus para nossa vida. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas a gente faz errado. Sabe como é que a gente faz? A gente ama o outro mais do que a nós mesmos. Como que a gente faz isso? Falando sim o tempo todo para as pessoas e não pra gente. Falando sim o tempo todo para todo mundo e não para os nossos filhos, para o nosso esposo, né? E aí você chega uma hora que você tá falando tantos sims para os outros que você tá ficando em segundo plano. Eu só consegui trabalhar, encontrar o meu propósito de vida no que eu faço quando eu comecei a me tratar e me priorizar. Porque é impossível a gente querer ajudar as pessoas, acolher as pessoas, se você não se acolhe. Sim. Se você não se ajuda, né? Se você não tira tempo para você e para sua família. Porque a gente tá muito hoje em dia na busca, né? Pelo profissionalismo, né? Pela carreira, pelo dinheiro, pelo conforto, por adquirir bens materiais. E a gente esquece do que é essencial, que é a nossa família, que é o nosso eu, né? Que é sim. estar bem com a gente mesmo. E tem uma coisa legal que ela falou, esse negócio de não dormir direito, né? Tanto eu quanto os meus conhecidos aí, conheço um monte, cara. Eu, das 4 da manhã às 10 da noite, sou uma máquina, não paro. Isso faz mal, né, Bia? Muito mal. Porque a produção de melatonina é ali das 10 à meia-noite. Se você cria uma rotina de sempre dormir depois da meia-noite, vai chegar uma hora que o seu organismo não vai produzir melatonina por si só. Aí você vai ter que repor isso. E aí, quando falta melatonina, vai acontecer outras deficiências de serotonina. Serotonina é o nosso hormônio do humor. Se você não tem serotonina, se não é produzido isso no seu cérebro, aí é onde bate a tristeza. A Eita! tristeza, o cansaço, você não vê alegria nas coisas. Então, uma coisa vai puxando a outra. O seu cérebro ele precisa descansar. A sua mente precisa descansar. Então, o sono ele é fundamental. Não tem como abrir mão. E o que fazer pra dormir mais? Que nem dá 4 horas, acorda automático. Porque é rotina, né? É questão de criar hábitos e rotina. Se você já tem um tempo que você dorme tarde e acorda muito cedo, o seu corpo está acostumado, vai no automático. É você reeducar esses hábitos para você ter mais saúde no futuro. Porque se você vai fazendo hábitos errados, vai praticando de forma errada, chega uma hora que foi o que eu falei, o seu corpo vai pedir socorro. Como? Aí a Aline vai conversar com você, você vai falar assim, você tá conversando com ela, o que eu tava falando mesmo? Esqueci. Aí esquece de trancar a casa, né, que já aconteceu comigo, esquece um monte de coisa, esquece a panela do fogo ligada, começa a esquecer as coisas, Eita. tá falando uma coisa, não lembra o que tava falando, os pensamentos ficam acelerados. Eu achei que era a idade chegando. De esquecer as coisas, eu achei que era a idade chegando. Que já acontece. Será que eu baixei a porta da empresa? Será que eu não baixei, foi, né? verdade. Aí eu volto pra ver de novo. Tem que ficar atento aos sinais, porque pode ser um início de uma exaustão mental. Avaliar como é que tá essa rotina, se tá muito puxada. Porque os pensamentos, eles começam... Eu costumo dizer para os meus pacientes que é o seguinte, a nossa mente tem um monte de caixinha, né, ali. Aí tem as contas que tem que pagar, aí tem os filhos, né, a responsabilidade da educação nos filhos. Aí tem a questão espiritual, que a gente quer estar bem, né, com Deus. Essa questão de, às vezes, de liderança na igreja, de querer servir as pessoas. Aí tem o trabalho, aí tem os amigos, aí tem a família, aí tem os traumas, que são muitos.
Se você não vai resolvendo aos poucos, vai lotando essas caixinhas. Elas vão enchendo ali, enchendo a sua mente. É como se você abrisse uma caixa e fosse só colocando. Só colocando coisas lá dentro e não vai desocupando, não vai resolvendo. Problemas mal resolvidos, né? E aí chega uma hora que você deita. Eu recebo pacientes lá que deita na maca e aí o que você tá pensando? Eu tô pensando no boleto que venceu. Aí eu tô pensando nisso, tô pensando, eu vou chegar em casa, agora eu vou ter que fazer janta, eu vou ter que fazer isso. A pessoa não consegue desligar. É um pouco de mim Quando só, ela né? tá no... Ele é assim. Começa pode chegar uma exaustão mental muito grande. De pacientes que eu já recebi de esquecer literalmente muito. De ficar, assim, muito debilitado mesmo mentalmente. Você entra em uma exaustão que você não quer levantar da cama. É um cansaço muito grande. Que você fala assim, mas por que eu tô cansado? Eu nem trabalhei assim fisicamente, nem me esforcei tanto, tô sentindo esse cansaço. Pode ser uma exaustão mental que tá E o surgindo que eu aí. posso fazer, Bia, pra eu melhorar? Esquecer menos os boletos? Ele precisa desligar. Então, criar uma rotina e hábitos mais saudáveis. Não só na sua rotina física, né? Eu não digo só de rotina física, de planejamento físico, mas também de mental. Trabalhar isso na sua mente. Porque o nosso cérebro é muito inteligente. Ele obedece, assim, a estímulos quando você está habituado a fazer determinada coisa. Então, você precisa reeducar o seu cérebro. Seria reeducar a sua mente, entende? Dá para me resolver isso agora? Vou resolver. Ah, não dá. Porque a gente está muito preso no passado, querendo resolver o futuro, que ainda nem chegou. E esquece de viver o presente. Então, a gente não vive o presente. É. Você tá aqui, mas você tá preso no ontem de coisas que talvez você fez de errado, ou que você deixou de fazer, ou de traumas. E você está aqui também pensando na manhã. Poxa, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, daqui a pouco eu vou não sei pra onde, eu tenho tantas coisas pra fazer. E você não consegue viver o agora. Então, você precisa reeducar os seus pensamentos. Por que você é mais tranquila, então, né? Eu sou. Ela é mais tranquilona, se deixar, dorme até as 11. Não sabe, fala, dá Não um é que eu pouco não disso tenha aí, meu. preocupação, mas é o que ela disse mesmo. Se eu estou ali, tem uma coisa para resolver, mas eu não vou conseguir resolver naquela hora, para que eu vou ficar me estressando se eu não vou conseguir resolver aquilo? Então, esperar e depois eu consigo resolver. Não tem o que fazer. É começar a Mas trabalhar eu sou aí. mais tranquila que ele, bem mais. Lá em casa também eu sou mais tranquila. Eu já fui mais agitada com questões assim de resolver as coisas, de querer. Agora eu tô mais tranquila. Então são os homens que é mais acelerado, tá vendo? De preocupação. Aí hoje, como eu consigo gerenciar mais isso, né, na minha mente, aí eu falo isso muito. Mas tem que ter um equilíbrio, né? Que bom que Deus faz tudo certinho. Tem que ter um equilíbrio. Um mais agitado e o outro menos. Sim. E aí eu brinco com ele, eu falo assim, mas por que você tá assim? Por que você tá estressado? Vai dar pra resolver agora? Tá, então vamos lá. Vamos ressignificar esses pensamentos? Vamos viver o presente agora? Porque a gente não consegue ser feliz se a gente não fizer isso, né? Acaba que você não vive. Ele, E quando ele fica muito preocupado, ele fica na caixinha dele, só que fechado. Não fala. Não fala. Ele tá melhorando aos Tô melhorando, pouquinhos, tô tá melhorando. melhorando bem, isso eu tenho que mas é admitir. verdade, Mas ele, tipo assim, se ele chega, ele tá, tipo, quieto, sério, tomou banho, tudo e ficou sério, assim, falei, tá com algum problema, né? Alguma preocupação, alguma coisa, mas antes, há um tempo atrás, ele não falava, não se abria. Hoje em dia tá melhorando um pouquinho, mas acho que tem que melhorar mais, Então tem que já é falar uma mais. evolução. Falar ajuda muito. Essa semana me cobrou mesmo, falou, tá tudo bem? Que não sei o quê. É, Aí eu falei, é a correria mesmo, é reforma em casa, é gravação, é empresa que juntou tudo ao mesmo tempo. Assim. Sim. Aí eu falei, não, é só isso mesmo, tô pensando 10 mil coisas ao mesmo tempo. Reforma, gravação, empresa, né, férias. Sim. E aí que entra a parte quando eu falei da gente saber desacelerar, tirar o pé do acelerador, sabe? sim. O que é prioridade agora? Vou fazer as prioridades, porque não vale a pena, sabe? Ada, eu recebo pacientes hoje no consultório que arrepende de muitas coisas que não fez. E depois que passou, não adianta, né? Arrepender. A gente tem que aprender com os nossos erros e tentar acertar a cada dia. E a nossa vida, ela é tão curta. A gente não conhece um centímetro à nossa frente, 1 minuto à nossa frente. A gente não conhece, não sabe o dia de amanhã o que vai acontecer. Então, a gente precisa realmente priorizar o que é importante pra gente. Ser grato, agradecer, a gratidão. Eu trabalho isso muito com os meus pacientes. A gratidão é fundamental. Sim. Porque a partir do momento que você não pratica gratidão, tudo tá ruim.
Quando você começa a praticar, você começa a ver Deus nos pequenos detalhes, sabe? Sim. Agradecer por cada conquista. Porque quando a gente quer sempre mais e só reclama do que dá errado, faz um exercício de pensar onde você estava ontem. Como que era 5 anos atrás. E aonde você chegou hoje. Você vai ver o tanto de coisa bacana que você fez. E você atende todas as idades? Homem, mulher, faixa Homem e etária de mulher. No idade? começo, eu atendia só mulher. Quando eu comecei no consultório, era só mulher. Eu atendo utilizando o método Fumagalli, que é um método que foi criado por uma enfermeira. Esse método, a gente trabalha com um atendimento mais humanizado, né? De escuta ativa, de acolher. O ambiente é diferenciado. Tem essa diferença que é para a mulher se sentir acolhida mesmo. No momento ou da sua coleta de preventivo, ou do seu exame ginecológico, né? E de questões ali mais pessoais, conseguir se abrir. Mulheres que talvez eram até violentadas, né? Então, o foco no começo foi isso. Mas eu comecei a atender, trazendo as terapias holísticas para trabalhar essa questão mental, e começou a surgir pacientes homens. E eu falei, não, eu preciso acolher esses homens também. E aí foi quando eu abri um leque maior, porque eu vi a dificuldade que os homens tinham. E é muito interessante que, recentemente, eu atendi um paciente que a esposa veio falar comigo e falou pra mim assim, ó, ele tá indo pro consultório fazer uma sessão de ozônio, tá? Ele não sabe Olha que que é pra jogada. trabalhar o emocional. Então, ele tá indo, realmente tinha uma dor ali, uma inflamação, e com a Sim. ozonioterapia a gente consegue diminuir essa dor, essa inflamação. É um tratamento também Que legal. complementar natural que eu faço no consultório. E esse paciente chegou para mim e na conversa ali, no manejo, você consegue identificar que muitas das vezes é psicossomático. As nossas dores, elas se intensificam muito mais de acordo com os nossos pensamentos e emoções. Se você tem crise de enxaqueca, não necessariamente é só pelo que você está comendo. Talvez seja um estresse muito elevado que você tem. Meu, E tem a gente muito. precisa Ele tratar tem muito, isso. eu olhei pra Enxaqueca. ele. Eu recebo pacientes. Essa semana, acho que semana passada, todos os pacientes que eu recebi tinham crise de enxaqueca. Mas o manejo de tratar na hora no consultório é diferente. Porque cada pessoa é individual. Quando você vai investigar, o diagnóstico é o mesmo. É crise de enxaqueca. Mas a causa não é a mesma. Aí você vai identificar a causa desse paciente. Aí ele não dorme direito. Aí ele come tudo errado. Ou ele tá passando por um momento de estresse muito grande na vida dele. Então, não necessariamente é só ajuste de alimentação. A minha enxaqueca, eu achava que era porque eu comia macarrão à noite e queijo. Ele sempre fala isso pra mim. É verdade, eu amo macarrão e queijo. É, E se eu comia à noite, me atacava, né? A enxaqueca. sim. Eu falava, Pode meu, ser tenho porque que parar. esteja forte, mas não que seja por conta disso, né? Sim, a gente tem, né, uma questão alimentar que a gente sabe que é bom evitar frituras, né, derivados de leite, queijos, então piora, né, as crises Sim. vêm. Só que se você está com o seu emocional abalado, se você está com exaustão mental, se você está estressado, a sua dor vai se intensificar. Amor, De um então não 5 me vai pra faça 10. sofrer, viu? Não me faça sofrer, senão vai me dar enxaqueca. Eu tô boazinha. Eu vi, inclusive, no seu Instagram que o seu filhinho, né? Sim, Ele sim. sofria muito de enxaqueca, né? Meu filho foi diagnosticado com enxaqueca, ele tinha 5 anos de idade. foi Criança muito tem difícil. enxaqueca? Tem. Eu Oxi, não sabia também não também sabia, não. até então. E assim, foi uma luta pra gente diagnosticar. Eu ficava imaginando as piores dos diagnósticos, né? Porque uma Sim. criança de 5 anos. A gente tinha que buscar na escola, na creche, com dores fortes, vomitando. Eu fiquei muito preocupada na época. E aí a gente levou no neuro, fez alguns exames, aí o médico chegou ao diagnóstico de enxaqueca crônica. Eu fiquei com muita dó dele. Eu falei, tadinho, ele chegava, se isolava no quarto, fechava tudo, deixava escurinho, Olha. vomitava. E era medicação. Tinha dias, assim, que era a semana inteira, 5 dias seguidos, ajustava a alimentação dele. E mesmo assim, ele continuava Mesmo assim. tendo. Depois que a gente começou a introduzir as terapias holísticas, que é o que eu faço no consultório, e a ozonioterapia, diminuiu, assim, muito Olha a que enxaqueca legal, dele. meu. Sim. Muito. E aí a gente vê que tem muitas questões por trás das dores. Como eu disse, o nosso cérebro é muito inteligente, gente. Então, assim, o que acontece? A situação, ela gera um pensamento, Uhum. né? Se você dá um presente pra Aline, por exemplo, qual o sentimento que ela vai ter? Ela vai ter um sentimento de alegria, né? De felicidade. Então, como que ela vai demonstrar isso? Ela vai demonstrar isso sorrindo, agradecendo, te abraçando, né? Agora, se tem uma situação triste,
uma situação, assim, irritante, uma situação de mágoa, gera um sentimento. Esse sentimento vai ser de mágoa, vai ser de rancor, vai ser de tristeza. E com o passar do tempo, esse sentimento geram emoções que o seu fisiológico vai responder de alguma forma. Uau! Que foi como eu falei, com as dores. A gente tem fibromialgia. Recebo muitos pacientes, né, com problemas emocionais e com fibromialgia. A gente vê que a fibromialgia, ela se intensifica, né, as suas dores, de acordo com o seu estado emocional. Esse atendimento, ele é tudo presencial? Você tem online Tem também? online também. Tem online também? Tem Que legal. online também. As terapias em si que eu faço no consultório são terapias que dá para fazer em casa. Uhum. A única coisa que não dá para fazer é a ozonioterapia, porque precisa de uma máquina. Sim. Aí essas eu faço no consultório, mas atendo pacientes de fora também online, para ajudar nesse gerenciamento, né, de emoções, de sentimentos, e prescrevo para eles também tratamentos naturais, com ervas, né, Que legal. banhos de assentos, argiloterapia, que é coisa fácil de encontrar em lojinhas aí de produtos naturais. Então, a pessoa, ela consegue mudar a sua rotina, ela consegue utilizar esses remédios naturais em casa, de onde ela estiver. Que bacana, meu. Muito bacana. E natural, né? Tudo natural e de fácil Melhor acesso. ainda. Melhor ainda. Nada químico, né? Nada químico, nada químico. Esses tratamentos, eles não substituem o tratamento convencional, né? Eles complementam. É claro que eu sou a prova de que eu já tomei remédio, né? Já tomei medicação de controle e hoje eu não tomo mais. Não tô tomando nada. Eu tô usando só as terapias integrativas. Vou falar pra vocês que é um dia após o outro. Uhum. Eu estou curada da depressão, não estou em estado depressivo, mas eu sou uma pessoa extremamente Amém. ansiosa. Graças a Deus. Pô. Eu sou ansiosa hoje. E a gente tem muito, assim, Aline, de se comparar, às vezes, com os outros. Sim. E isso é um problema muito grande. Eu fazia isso. Quando você olha pra pessoa nas redes sociais, você tá vendo ela lá, né? De blazer, toda bonita, arrumada, maquiada. Você acha que a pessoa não tem problema. Você olha um casal ali, né? Com fotos juntos, saindo pra jantar ou pra As viver redes algum sociais é momento. uma grande mentira. É uma grande meu. mentira. Sim. Tem problema, essa pessoa tem problema. Você não sabe por trás dos bastidores como que foi pra chegar naquela foto. Então, essa cobrança que a gente faz com a gente mesmo é de uma vida que não existe. A partir do momento que você consegue mentalizar isso, de que a perfeição não existe, que nós somos seres humanos, estamos submissos a passar por problemas, por dificuldades, por luto, a gente consegue ter uma vida com mais clareza, sabe? Ser mais feliz. Sim. Sem ficar procurando a perfeição o tempo todo, porque essa vida, ela não existe. Médico adoece. Adoece. Médico precisa Sim. ser medicado. Dentista tem cárie, doutora? Às vezes aparece, tem que cuidar. É verdade. Por aí. Enfermeiro não toma medicação, não faz curativo. Sim, a gente adoece, nós somos seres humanos, né? O pastor, o líder lá da igreja, ele não tem problemas emocionais porque ele é, assim, espiritual, muito, muito bom, muito elevado. Não, gente, adoece. Nós somos seres humanos independente da profissão, independente Sim. independente de qualquer coisa. Nós somos seres humanos em primeiro lugar e nós precisamos nos acolher para depois acolher o outro. Isso é verdade. Verdade. Eu vou pedir pro time jogar o vídeo, por favor, na tela, que nós mandamos para vocês. Aqui é o consultório, né? A clínica, onde eu Bonito. trabalho. A gente faz lá tratamentos de estética avançado, corporal e facial, com a minha parceira Jussara. Temos um ambiente umidificado. Eu falo muito sobre a aromaterapia, né? Que é os óleos essenciais. Aí a minha parceira fazendo o laser, ela é referência lá na nossa cidade, já tem mais de 8 anos que ela é pioneira nessa área. Qual que é a cidade, Bia, por favor? Engenheiro Coelho, Engenheiro Coelho, São Coelho, Paulo. pessoal. E aqui o atendimento humanizado, cada paciente recebe um hobbyzinho escrito Eu Escolhi Me Amar, para se acolher, né? Porque a gente precisa dessa mentalidade de se acolher, a ozonioterapia, que é um tratamento que eu faço para fortalecimento imunológico, para diminuição da inflamação, da dor. Essa via é, inclusive, para enxaqueca crônica, tá? Ó, Para auxiliar na sinusite, rinite e o escalda-pés, que legal. que é um procedimento, todos os meus pacientes que vai fazer consulta, faz escalda-pés. E a sua vivência de vida que te levou a essa profissão? Ou você já tinha decidido antes mesmo? Eu já trabalhava em uma clínica, um spa médico, lá em Engenheiro Coelho também, Aham. que tem a hidroterapia maior da América Latina, que Que é uma legal. clínica natural, Cevisa, o nome da clínica. E lá a gente já recebia pacientes assim, com saúde emocional, né, hipertensos, diabéticos, e a gente faz lá os 8 remédios naturais,
que é a confiança em Deus, o sol, né? A atividade física, a alimentação saudável. E já segui esses princípios. Então, eu já peguei uma experiência muito grande, já tem 8 anos que eu atuo lá. Só que eu falei assim, eu preciso levar isso para fora. Quando eu comecei a praticar, porque até então eu acolhia, eu atendia, eu fazia os procedimentos nos pacientes, mas eu nunca tinha vivido isso na prática para mim. Quando eu comecei a viver isso na prática para mim, eu preciso levar isso para fora. Eu preciso alcançar mais pessoas com o meu trabalho. Nada melhor do que a vivência do que Sim, com né? certeza. quando você vive na prática, você consegue ter mais empatia com a dor do outro, né? E hoje, quando eu recebo uma paciente no consultório, para vocês terem ideia, pacientes de candidíase de repetição, que já fez, assim, vários tratamentos com medicamentos convencionais, não melhoraram. E aí, recentemente, eu recebi uma paciente que ela já estava há 2 anos lutando com a candidíase. Uau. E aí, a gente começou as terapias holísticas, tem 4 meses que ela não tem crise mais. Então, a gente vê que a questão emocional, ela pede socorro de alguma forma fisiológica. Sim. E investigando a causa dessa paciente, a gente foi ver ali problemas que ela tinha no casamento, de problemas que ela estava passando com a família dela. Era um gatilho que tinha. Toda vez que ela tinha algum problema com o esposo dela, o que acontecia? A candidíase vinha. E aí a gente começou a trabalhar isso, já tem 4 meses que ela tá liberta da candidíase. E tem Nossa, alguma que bênção. restrição? Para fazer o tratamento? Nenhuma. Ó. Isso é muito Só bom. a ozonioterapia via sistêmica, que a gente precisa fazer exames antes, né, para ver a condição dele, ferritina, se está muito baixa, e avaliar a dosagem e a via a ser administrada. Mas as outras terapias com ervas, não tem. Eu faço aferição de sinais vitais, faço uma avaliação, né, detalhada antes do procedimento e indico qual que é a melhor terapia. Claro que não é porque é natural que eu posso fazer de qualquer jeito. As ervas, por exemplo. Porque a minha vizinha toma, porque o meu colega tomou essa e é termogênico para acelerar o metabolismo, vou tomar também. Não, a gente precisa consultar um profissional, porque nem toda erva é adequada para aquela pessoa. Então, a gente precisa ali fazer um protocolo personalizado. Mas não tem efeitos colaterais, assim, desde que seja com orientação, né? Não tem nenhum efeito colateral, assim, não vai trazer nenhum prejuízo, muito pelo contrário, só Sim. benefícios para a vida do paciente. E fora, a gente fala muito da depressão, né? Mas creio eu que tem bastante gente saindo da bebida, ou tá querendo deixar de fumar. Pode procurar você? Isso ajuda Pode. também? Ajuda, com certeza ajuda. A maioria das pessoas que é edilista ou que fuma, é uma fuga para elas. É um vício que não começou do dia para a noite. É uma fuga. E sempre quando ela tem algum gatilho, né, algum problema, ela vai procurar esse meio, que é A uma bebida fonte de ou o prazer, cigarro. né? É uma fonte de prazer para aquela pessoa naquele momento. Com as terapias holísticas, a gente consegue criar hábitos e rotinas saudáveis para essa pessoa, onde ela vai trabalhar o seu emocional e reduzir essa ansiedade. Então, tô ansioso, vou fumar. Tô ansioso, vou beber. É sempre assim, né? É uma fuga por uma fonte de prazer que traga alívio naquele momento. E com as terapias holísticas, a gente consegue trabalhar esse manejo. Não só esses pacientes dependentes químicos, mas também pacientes com crise de pânico no momento. Eu ajudo no manejo. Recebo pacientes, às vezes, que tá fazendo um acompanhamento, telemonitoramento mensal. Me liga, eu tô com crise aqui agora, o que eu faço? Tô assim, tô assim. A gente tem um manejo, né? Pra auxiliar esse paciente, ele ficar calmo naquele momento e respirar e ter clareza dos seus sentimentos. Como eu falei, a pessoa, ela precisa de ajuda. Por si só, ela não consegue sozinha. O primeiro passo é reconhecer. Sim. Eu quero largar o meu vício. Eu fumo há tanto tempo. Eu preciso. Porque o profissional a gente não consegue fazer sozinho. A porcentagem que a pessoa ela tem para se ajudar e para decidir é muito maior do que a gente como profissional, né? Eu oriento, eu mostro o caminho, eu seguro na mão, eu carrego no colo se for preciso, Sim. mas o paciente ele tem Tem que que querer. querer. Porque se ele não quiser, não vai. E tem muito disso. O paciente, quando ele tem algum vício, ele precisa aceitar e querer mudar de vida, sabe? Eu aceito, eu preciso, eu quero, me ajuda. Claro que vai ter uns momentos de gatilhos, né? Que a pessoa vai ter uma recaída ou outra, mas aí a gente reergue de novo e é um dia após o outro. É uma vida inteira que não tem como largar em um dia, em uma sessão.
É um trabalho a ser feito em conjunto. Sim, e todo Mas esse é possível. protocolo também para dores, né? Eu vi Sim, que também sim. ajuda muito, né? Para dores, para artrite, artrose, hernia de disco. Ajuda porque as plantas, tem muitas que são, tem poderosa ação anti-inflamatória. E a ozonioterapia também, que é usada há muito tempo já, que auxilia também na cicatrização de ferida, Sim. auxilia na regulação do intestino, ajuda na circulação. Então, trazem benefícios para aquela dor e para aquela inflamação local. Aí nós temos várias vias de aplicação com a ozonioterapia. Tem a via sistêmica, a via retal. Tem a via local, que é onde a gente aplica o gás nos pontos de dores da inflamação da pessoa. Mas a via sistêmica é uma das melhores, que eu consigo colocar um volume um pouco maior no intestino do paciente e ele consegue desinflamar de dentro para fora, porque a gente tá todo inflamado, né? A gente faz um monte de coisa errada, come besteira, né? Come errado. Então, você precisa desinflamar o seu corpo, é o primeiro passo. Os pacientes que querem parar de fumar, que querem parar de beber, precisa fazer uma desintoxicação. Sim. O fígado tá todo intoxicado, né? A pessoa tá intoxicada. Então, precisa fazer uma desintoxicação e criar novos hábitos. E a gente ajuda com isso, nessa criação desses novos hábitos e em todas as outras terapias que serão prescritas ali para ajudar. E para quem nos assiste, tem tratamento Sensacional. para todos os bolsos? Pô, tô meio apertado Sim, agora. Será com que é muito certeza. caro? Será que não Não é? é caro, não é. Se você for ver o custo que muitas pessoas têm por medicação, por exemplo, eu tinha um paciente que eu atendia que ele estava tomando morfina a cada 4 horas. Nossa. É, Imagina a dor. muita dor. É um paciente. Eu quero até falar um pouquinho. A gente tem tempo? Tem. Eu quero falar um pouquinho sobre ele. E com a ozonioterapia, ele começou a tomar a morfina uma vez por dia. Então, se você for somar o quanto que às vezes as pessoas gastam hoje com medicação, com Torcilax, com anti-inflamatório, ou até mesmo com antidepressivos, não tô falando que a pessoa vai parar de tomar o remédio antidepressivo. É uma rotina, um hábito que a gente consegue construir com o tempo, né? Mas se você for somar o quanto que você gasta de remédio na farmácia, o tratamento com as terapias holísticas é muito mais em conta. E mais saudável. E mais bem saudável. né? E além de tratar, ela previne, né? Então você tá fazendo, é um custo-benefício a longo prazo também. Então você que tá assistindo a gente aí, ó, perguntar não paga, tá? Enche o saco da Bia lá no direct, Pode chora, mandar. e ela vai dar um desconto aqui. Agora eu vou jogar uma bucha pra ela. Fala Sim. que assistiu ela aqui, que ela vai dar um desconto e um preço legal. Vou dar sim, pode chamar, gente. As minhas crianças, elas tinham infecção de garganta recorrente, imunidade muito baixa. Quando eu comecei a trabalhar com ozonioterapia, A minha filha, Acabamos de levar lá no Sim. médico essa semana. no otorrino, ela tem muita era garganta inflamada. antibiótico atrás de antibiótico. Começamos a fazer as terapias holísticas, comecei a fazer ozonioterapia, nunca mais compramos antibiótico. Nunca mais. Já tem bastante tempo. Quanto tempo, amor? Uns 2 anos. Nossa, Que ela não bem E toma qual terapia antibiótico. que você usou nela, Bia? Eu uso nela ozonioterapia e shot para imunidade. Tem um shotzinho para imunidade. Posso ensinar? Posso ensinar aqui pro Pode, pessoal? porque eu vou Pode, usar, porque eu vou usar esse minha daí. filha tá precisando. Shot para imunidade todos os dias de manhã, não tem contraindicação. 20 gotinhas de própolis, metadinha de um limão, Própolis, meio limão. uma colher de açafrão, aquela colherzinha de chá. Um pouquinho de água. Qual que é o primeiro que você falou que eu não conheço? Como que é o nome? Própolis. Própolis, meu bel. Própolis. Própolis. Própolis é um poderoso Nem sei o que é antibiótico isso. natural. Não sabe? Nem sei o que é isso. Muito bom. Própolis é o mel. Como se fosse o mel. Não. Aquele mais escurinho. Mas ele é o puro, né? O extrato de Sim. própolis. Então não tem gosto de nada. E como que faz essa mistura aí? 50 ml de água, Certo. uma colherzinha de chá de açafrão, metadinha de um limão e 20 gotinhas de própolis. Aí. Tem gosto ruim? Que criança é complicado, né? Não é muito agradável, mas não é algo assim. Mas minha filha é boa pra tomar remédio. Ela é É só boa? pôr na seringa que vai. Isso. Na seringa vai qualquer Lá coisa. em casa eu coloco até naquele copinho mesmo de xarope. Aí você toma, adulto pode tomar, a diferença é criança. Criança, menos de 10 anos, a gente faz 10 gotas de própolis. A minha filha tem 4 anos. Aí, adulto, a gente faz 20 gotas de própolis. Própolis é, assim, um antibiótico natural. Coisa que a gente tem em casa que é super barato e a gente, às vezes, não usufrui. Isso fortalece a imunidade, auxilia no resfriado. Pode fazer na crise, quando tá com dor de garganta, mas pode fazer também para prevenção. Pode tomar todos os dias de manhã.
Ó, que Eu legal, mano. utilizo isso nela e a ozonioterapia, né? Que é a terapia que daí tem que ser presencial no consultório. Que é a via auricular do ozônio, que faz Uhum. ajudar toda a via respiratória, E como que região da funciona? Se tu levar face. lá, como é que funciona a ozonoterapia A nela? gente vai fazer uma avaliação nela, né? Eu vou montar o protocolo para ela, a quantidade de volume que eu vou usar. E é o gás do ozônio, é injetado numa seringa no ouvido. Não sente É dor, super é tranquilo. super No tranquilo. ouvido? No ouvido, Caramba, Na não minha sabia. especialização de harmonização, eu tive uma etapa de de ozonioterapia. ozonioterapia e eu achei a sensação muito boa. A gente fez, né, em nós mesmos para ver como que era Maravilhoso. tudo. Maravilhoso. Porque ela diminui a inflamação, ela aumenta a imunidade, até para extração dentária é Sim. recomendável. Para o pós-cirúrgico, né? O paciente vai ter mais conforto, menos dor. Então, para a criança, é a via que eu indico, assim, essa via auricular para fortalecimento imunológico. Nunca mais eles tomaram antibiótico. E pra você adulto, aí, ó, antes de ir pra cirurgia, arrancar a amígdala, não sei o quê, fala com a Bia, meu. Tenta antes, não vai Vamos pra tratar, faca direto. vamos tratar de forma natural, que tem jeito. Vale a pena tentar, não vale? Claro, com Com certeza. certeza. Com certeza. É, eu tenho medo desses negócios de ir pra faca direto aí, né? Não... Não, e fora cuidar um pouco mais de si, né? Porque eu acho Sim. que esses protocolos que ela faz do manejo do autocuidado, eu Sim. achei sensacional. Você teve um dia aí super puxado, né? Nós mulheres, Sim. inclusive, é criança, é não sei o quê, é trabalho, é tudo. Ter um momento ali de paz, né? De tranquilidade. Tem gente que precisa. Eu sou mais energética mesmo, gosto de estar, né, junto com a família. Sim. Mas muitas pessoas precisam desse tempo, né, do escalda-pés Sim, e sim. aquela sensação de acolhimento, de ter um tempo para si mesma, né? E eu recebo mulheres, às vezes, no consultório, elas falam assim, eu tenho... é rápido, eu tenho 20 minutos. Aí eu falo pra elas assim, olha, não, é 1 hora. É no mínimo 1 hora, tá? Reserva na sua agenda, porque senão eu nem atendo. Por quê? Porque não vai ser eficaz Sim. aquilo que eu tô propondo pra ela, eu preciso de um pouco mais de tempo. E a gente tem que ter isso com a gente. Peraí, eu preciso tirar um tempo pra cuidar de mim. Tem que desligar e tá ali naquele momento, E tá ali né? naquele Viver momento. aquilo. Pra você recarregar as suas energias, isso é fundamental, é muito necessário. A gente não carrega o celular? O celular Sim. descarrega, você usa, ele descarrega. Se você usar o dia inteiro à noite, você vai ter que carregar a noite toda. Mas a gente, como ser humano, a gente não recarrega. Você fica ali, né, o tempo todo na correria, e Sim. acaba que esgota a sua bateria, vem a exaustão mental, vem a insônia, vem a depressão e a ansiedade. E aí é onde aí começa com medicação, então, prevenir, se policiar, saber qual que é o momento de parar, é muito melhor do que você depois ter que tratar, Com né? certeza. Ficar ali num estado mais avançado e ter que realmente entrar para a medicação. E pra doce à noite? É ansiedade? Isso daí tem tratamento? Pra quê? Você acabou de jantar e se entope de doce depois, antes de dormir. Isso daí é Então. ansiedade? Pode ser, compulsão alimentar. Por que a gente tem que investigar a causa? Por Aí que quem que essa ataca a pessoa... geladeira igual eu aí de madrugada? Mas a insônia faz isso, né? Ah, é? E com certeza é ansiedade. Porque se você não tá dormindo é porque você tá com os pensamentos acelerados. Porque a partir do momento que você desacelera os pensamentos, a sua mente fica tranquila e você dorme. Se você não tá dormindo, pode prestar atenção. Você tá pensando em alguma coisa. Você tá pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, você Sim. tá com os pensamentos acelerados. Você precisa desacelerar. E aí, eu tenho a higiene do sono, que a gente precisa fazer antes de dormir. Como que é essa higiene do sono? Não leva o celular pro quarto, não tem televisão no quarto, sabe? Prepara o ambiente para você dormir antes. Não já vai pro quarto agitado, já com o celular na mão ou ali na correria, porque não vai dormir. Eu Vai gosto de ficar com dormir insônia. ouvindo a Alfa FM. É legal também, é uma boa estratégia você escutar música. Eu não sei o que passa lá de música. A Alfa é uma rádio mais tranquila. Mais tranquila. É. Então, tem pessoas que... Eu sou a favor da musicoterapia, eu acho que é super recomendado a gente deixar ali uma música, uma cachoeira, um fundinho, né? Um fundo musical bem leve, ajuda a desacelerar. E isso é muito importante, pessoal, porque às vezes a gente não dá conta de como que a gente está sobrecarregando a nossa mente. Aí é onde o corpo começa a sentir. A gente começa a ficar mais velha, aí começa a sentir mais ainda. Aí começa a sentir mais ainda e piorar. E sobre os nossos pensamentos, né? A nossa mente, que eu tava falando aqui no começo. Da gente praticar a gratidão. A gente é muito ingrato, às vezes, e não pratica essa gratidão. Sim, isso é verdade. Quando eu comecei a atender os meus pacientes fora, quando eu comecei a empreender, eu achei que eu ia
ajudar eles. Mas, na verdade, eu estava sendo ajudada. De que forma? Quando você começa a ver a vida que você tem e os problemas que você tem perto dos problemas de muita gente. Uhum. Tem pessoas, assim, que têm problemas, às vezes, até muito maiores do que os nossos. Claro que cada pessoa tem uma forma diferente de lidar, a gente tem as Sim. nossas limitações, né? Não é comparando nesse sentido, mas é na forma de que a gente tem tanto e agradece tão pouco. É verdade. Eu comecei a atender um paciente que ele teve o diagnóstico de câncer e era cuidados paliativos. A família me chamou para fazer o protocolo de ozonoterapia para alívio da dor dele. Uhum. O nome dele é Seu João. E eu ia atender ele semanalmente. Toda semana eu estava ali para fazer esse protocolo de alívio de dor. E o Seu João, ele gemia de dor o tempo todo. Nossa. Era dor, dor, dor. Ele ficava curvado na cama. Quando eu comecei a atendê-lo, ele ainda andava. Ele levantava, vinha ao meu encontro, eu terminava a terapia, ele vinha. E eu sempre, com os pacientes que aceitam, eu oferto uma oração no final do atendimento. Tem algum pedido especial, né? Tem alguma coisa que você deseja no seu coração? E os pacientes que aceitam, eu oro com eles. E o Seu João, ele me pedia para orar com ele no final da terapia. Teve um dia que eu tava assim, toda brocochô, sabe? Eu tava muito mal, reclamando de tudo. Já saí de casa reclamando. Tava super estressada esse dia. Gritei com as crianças, fiquei irritada, porque acontece isso, né? A gente às vezes dá Sim. Você fica super estressada e eu saí de casa já reclamando. Aí eu cheguei na casa do Seu João e ele tava lá na cama. Sempre, sempre. Por mais que ele estava com dor, ele tava sorrindo. Uhum. Oi, doutora. E ele falava, ai, doutora, que bom te ver. E ele contava coisas pra mim do passado dele, de história de vida dele, gemendo. Aí ele segurava assim na onde doía, na perna. Aí ele gemia e falava. Gemia e falava, ai, ai, ai. Passou. E continuava falando comigo. Aí eu cheguei pra ele, no momento da oração. Eu virei assim, do outro lado da cama, porque ele ficava só numa posição. Nas últimas vezes que eu atendi ele só ficava de um lado porque o tumor já tinha tomado conta do outro lado e ele não conseguia deitar do lado que estava o tumor, porque doía. Uhum. Então ele começou a atrofiar, né, os ossos, porque ficava numa posição só direto. Aí eu rodei, fui pro outro lado da cama, ajoelhei no pé da cama assim, do lado da cama, e segurei na mão dele. E ele sempre com um semblante muito alegre, apesar de tudo. E eu olhei pra ele e falei assim, Seu João, como é que o senhor consegue? Porque eu tinha chegado lá tão assim, né? Aí quando eu chegava lá, eu já Sim. baixava a guarda. Eu falava assim, Senhor, eu preciso parar de reclamar. Olha o Seu João, olha como ele tá debilitado e eu não vejo ele reclamando. Aí eu virei e falei, Seu João, terminei de orar com ele, segurei na mão dele e falei, como que o senhor consegue, né? Toda vez que eu chego aqui, o senhor tá sorrindo. Como que o senhor consegue ficar assim, mesmo, né, nessa situação? E ele sabia que ele ia morrer a qualquer momento. Uhum. E ele falava sobre isso, sabe? Que ele estava preparado, que ele sabia que Deus estava preparando algo muito melhor pra ele. Eu acho que eu acompanhei um pouco disso daí. Eu vi uma postagem que você fez no final pra ele. E aí ele olhou pra mim e falou assim, sorrindo, falou assim, doutora, o que Jesus passou por mim não passa nem perto daqui que eu tô passando. Eu respirei, eu levantei ali naquele momento que eu tava ajoelhada. E eu saí da casa dele assim, Senhor, eu orando pela cura do Seu João, quando na verdade quem tá precisando de cura sou eu. Sim. Então, muitas vezes nós que precisamos de cura. Que tipo de cura? Mental, espiritual e física, né? Os três andam juntos. Não tem como. É o famoso choque de realidade, né, cara? Você É. tem que ver pra ver que você não tem a vida tão ruim quanto a do outro, né? Sim. E é o Aquele propósito choque. que a gente segue, né? Corpo, mente e espírito. Sim. Andam juntos, se um está bem, todos ficam bem, né? E Sim. muda tudo. Se a pessoa ela tá com dor, o seu emocional vai ficar abalado. Porque ela tá sentindo dor, ela vai se irritar, Sim. ela vai ficar mais ansiosa, né? Se ela tá com uma ansiedade, ou ela tá com alguma questão mental, o seu físico vai sentir. E o espiritual tá lá em cima. Se você não tem uma fé, se você não tem algo pra se firmar, pra você ter um sentido de vida, a pessoa se desmorona. Sim. Olha tantas catástrofes que a gente vê acontecendo aí, tantas injustiças, tantas coisas ruins que aconteceu no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas morreram. Na época do Covid, parece que deu um choque de realidade nas pessoas, mas depois todo mundo voltou à sua vida normal, né? Como se nada Uhum. fosse nada.
E a gente tá aqui hoje fazendo essa gravação, mas tem muita gente no hospital morrendo. Sim. A gente tá aqui, mas tem muitas pessoas que queriam estar aqui nesse momento também e não podem por algum motivo. E tem muita gente no hospital assistindo e ouvindo a Sim, gente também, né? Sim. E vocês estão aqui como casal, eu com meu esposo que me acompanhou, mas a gente tá vendo muitos lares sendo destruídos, né? Muitos casais estão terminando o relacionamento, frustrado por algum motivo. Então a gente precisa desse equilíbrio para se manter em pé, para se manter firme. Sim. E as pessoas que estão passando por alguma dificuldade hoje, talvez você precise só de clareza para sua vida, de reconhecer que precisa de ajuda e buscar a ajuda de um profissional, sabe? E estabilizar ali o seu estado físico, mental e espiritual que é necessário para sua vida. E dê graças a Deus todo dia, cara. Você Sim. acordou, abriu os olhos, independente se Agradece. tá É motivo sol, pra se tá agradecer. chovendo, se tá calor, se tá frio, já agradece. Você tá no trânsito, tanta gente quer estar no trânsito no seu lugar. Sim. Você tá no busão, no trem, no metrô lotado, cara, tanta gente quer estar no seu lugar. Então dá graças a Deus, levanta a cabeça, não deixa se abater, se estressar, independente do pior dia que você tá tendo, mano. Eu sei que é difícil, eu também às vezes caio nessa, mas bola pra frente, E irmão. também não guarde pra si, né? O que Precisa tiver falar. tendo algum Aí, ó, problema, tá vendo aí? fale Aí, ó. e procure Essa ajuda. daí foi pra mim, tá vendo? Reconhecimento e aceitação que precisa de aceitação e que ajuda. precisa de ajuda. Acho que são Ó, os esse é o principais. Instagram, pessoal, da Bia, tá? Entra no direct, enche o saco dela lá. Se ficou alguma dúvida, tenho certeza que vai ser o maior prazer dela responder vocês, tá? Muito legal o Instagram dela. O Instagram em si já dá várias dicas, lá, se liga, ó. Sim, Sim. sim. Chazinho pro frio. Muito legal. E pra finalizar, Bia, eu sempre peço pra uma música que marcou sua vida, um livro ou uma frase, pra que espelhem outras pessoas aí, por favor. Naquele dia que eu falei pra vocês que eu tava ali desesperançosa, achando que era o fim pra mim, quando eu acordei, que eu vi aquela flechinha na janela, que eu ajoelhei, orei e falei, Senhor, me ajuda. Teve uma música que me ajudou muito, que é uma música do Leandro, que fala sobre um refrão pra sua alma. Leandro, um refrão pra sua alma. Ó, Isso. que legal. Que ela fala, calma, calma. Se eu pudesse conversar com a sua alma, eu diria, fique calma, que isso logo vai passar. Ó, forte, Eu hein? daria um conselho, Sim. chore mesmo. Enquanto chora, aproveita para orar. Ó, Porque quem ora para Deus é consolado, é bacana. bem-aventurado. E Deus não desamparará. E é isso. Amém. Se precisar chorar, chora. Se precisar falar, fale. Se precisa de ajuda, busque ajuda. Busque ajuda. Porque essa fase que você está passando na sua vida, que eu passei na minha e que muitos passam, ela vai passar. Assim como os momentos ruins, eles passam, os bons passam, os ruins também passam. Então, firme a sua fé, estabeleça metas para a sua vida, para você ficar bem emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Amém. Amém. Doutora. Sensacional. Foi perfeito, maravilhoso. Nossa conversa, saber toda a sua superação, né? Saber o que você passou e que hoje em dia você consegue ajudar tantas pessoas dessa forma. Amém. Pessoal, pega a dica. Foi muitas informações aqui pra gente, pra quem tá vivenciando, pra quem já passou. Às vezes até você conhece alguém que esteja por esse momento. Você viu que às vezes você tenta ajudar, mas você tá atrapalhando, como ela falou no começo, né? Então pensa 2 vezes antes de falar e de tentar ajudar pra você não fazer besteira. Bia veio de longe, quero agradecer novamente, que deu que uma agradeço. caminhada, hein? Deu uma caminhada. Obrigado a você, ao seu esposo que tá aqui nos bastidores com a gente. E com certeza você ajudou muita gente nesse Amém. pouco tempo aqui. Muita gente deve estar se espelhando em você agora e vai te pedir um socorro aí via direct. Pode aqui. Muito obrigado mesmo. Com certeza. Muito Estou obrigada. pronta. Faço disso meu propósito, Amém. que é abençoar outras vidas, assim como a minha foi abençoada. E deixando aí o recadinho, né, sobre o autocuidado. Se cuide primeiro. Não queira abraçar o mundo como eu quis no começo. Uhum. Se hoje eu consigo ajudar outras pessoas, é porque eu estou bem comigo mesma. E se eu estou sentindo que tem algo a melhorar, a mudar, eu preciso cuidar de mim mesma primeiro. Porque nós precisamos nos amar primeiro para depois amar o outro. Amém. Amém.
Então, obrigado, pessoal. Muito obrigada, gente. E em breve, o episódio na íntegra, né, amor?